os professores choraram, porque a gente chegou em casas que a criança não tinha mesa, não tinha geladeira, não tinha sofá, começou a humanizar esse olhar, né, porque o Uhum. professor ele não está enxergando o aluno só como um aluno que tem que aprender lá português, matemática, história e geografia, ele é um ser humano que está aprendendo algo para o futuro dele, para a vida dele, então isso transforma. O que faz falta. Era um lugar que todos diziam ser impossível mudar. O seu nome original, Parque dos Sonhos, tinha sido apagado da terra, dando lugar ao Parque dos Pesadelos. 9 anos depois, passou da periferia difícil no litoral de São Paulo a receber um dos prémios educacionais mais reconhecidos do mundo. Nas portas das salas, hoje, há grafites de figuras históricas como Paulo Freire, Gandhi, Malala, Marielle Franco. Pequenos símbolos de inspiração que lembram alunos e professores de que outro caminho é possível. Mas como é que isto acontece? É isso que hoje nós vamos saber. Olá, eu sou o Luís e estás a ouvir o que faz falta, onde converso com quem tem coragem de mudar o mundo. Olá, Regis. Olá, Mateus. Olá, Maria Sofia. Tudo bom desse lado? Olá, Luiz, boa tarde, aí já é boa noite, né, então a gente está muito feliz aqui em participar. Qual é a importância para vocês desta escola ter este prémio que receberam recentemente? Eu acompanhei a escola desde quando eu era mais nova e eu via as mudanças e via que a escola mudou bastante para ajudar várias outras pessoas, assim como eu e assim como outros alunos. Como é que era antes? E não era tão bonita como é agora. Antigamente, quando ias à escola, tinhas vontade de ir à escola? Tinha. Eu sempre Yeah, tive mas agora, vontade. Agora eu mas tenho agora tens mais. mais. Essa escola, a gente acolhe as pessoas. Não é só cada um no seu canto, cada um não ajuda ninguém, todo mundo é uma família, todo mundo junto, acolhe a pessoa. Antes eu era aluno quieto, agora eu falo mais, comunico mais com a pessoa e consigo ajudar quem precisa, acolher ela. Parque dos Sonhos é uma escola de ensino integral, só que eu me inscrevi para o estado de São Paulo, né, para qualquer cidade que tivesse no estado de São Paulo. E aí no dia 18 de janeiro de 2016, a supervisora me ligou, falou: "Ó, tem uma escola de comunidade que ninguém quer ser diretor e está precisando de diretor, você vai querer ser?" Primeira reportagem que eu vi da escola, falava que a escola que as pessoas da comunidade ao redor da escola sofriam com insegurança. A segunda reportagem é que tinha entrado na escola e roubado a escola. E a terceira reportagem é que estava tendo uma festa, e aí vieram os meninos do tráfico e entraram na escola. Eu falei: "Meu Deus do céu, né, vou para essa escola, não vou". Aí conversei com a minha companheira, e aí eu vim. Só que na época o GPS não chegava na escola, porque esse bairro é novo, então não tinha no GPS. Aí eu cheguei nesse outro lado da cidade, olhei lá, falei: "Não é aqui a escola, é lá do outro lado". Aí fui parar em Santos, aí voltei, quase fui parar em São Paulo de novo. Aí eu falei: "Quer saber? Não vou mais nessa escola não, não quero". Mas tem aquela voz, né, na cabeça, assim, e aí quando eu estava indo embora na estrada, aí eu vi um cara na bicicleta, aí falei: "Ah, vou perguntar pra ele". Aí falei: "Ah, você sabe onde fica o Bolsão 9?" E aí eu cheguei aqui na escola, olhei o prédio bonito, porque a escola não era feia, a escola era bonita, né, um prédio legal, 4 andares. Perguntei pra menina quantos alunos tinha, a menina: "Ó, a gente tem 240 alunos". E eu falei: "Ah, então vai ser fácil fazer o trabalho, vai ser legal fazer o trabalho". Só que no segundo dia como diretor, tacaram pedra na minha janela, aí quebraram os vidros da minha janela, tinha uns blocos aqui para construção, quebraram os blocos da construção, e quebraram, começou as aulas, quebraram o ventilador, aí quebraram a caixa d'água, quebrava o cano. Então, foi meio desafiador nesse início de 2016. Eu vi imagens e parecia um lugar muito bonito, com o rio a Sim, muito passar, bonito. florestas. Assim, é bonito, né, porque a gente tá bem na Serra do Mar, tá bem perto da Mata Atlântica, tudo isso. Só que também é um dificultador, porque a escola, ela foi construída bem no pé da mata, então a gente não tem vigilante, não tem policial aqui que fica na escola, então eles vinham aqui final de semana, entravam na escola, roubava merenda, roubava computador, roubaram até a porta da caixa d'água aqui, pra tu ter noção Ah, uau. da onde fica a caixa d'água. A gente foi fazendo esse trabalho de acolher, né, de mostrar que a escola é da comunidade, que a escola é dos alunos, que a escola é das pessoas. Tenho que agradecer aos mecenas que têm contribuído para este projeto. Ana Espírito Santo, Francisco Sagorro, Inês Teves, Inês Santarino, Luís Rodrigues, Marina Castro, Marta Domingues, Raquel Pinheiro, Rebeca Gouveia, Sofia Carvalho,
Sofia Moleiro, Susana Bandeira e Vera Carvalho. O vosso apoio é essencial. Muito obrigado por seres mecenas deste projeto. Se estás a ouvir e queres contribuir para que a nossa escuta continue a ser uma forma de revolução, vê o link na descrição de como pode ser mecenas de apoiar este projeto. O parque é essa escola que acolhe, essa escola que aproxima, essa escola que cria soluções, né, para a vida das crianças, das pessoas, da comunidade. A gente trouxe para a escola faz uns 2 anos, que é uma filosofia africana que é a do Ubuntu. Eu não posso ser 100% feliz se a pessoa que está ao meu lado ela ainda é infeliz. Então tenho que ajudar ela também a ter felicidade para que eu tenha felicidade, que outros tenham felicidade. Então mostrar para ela que ela tem que ajudar o outro. Aqui, se você perguntar para qualquer criança do primeiro ao nono ano o que é empatia, eles sabem. Aí eu falo que às vezes eles têm que praticar mais empatia. Eu sei que a Maria Sofia faz teatro, né? Sim. Teatro e patinação também. Sim, Patinação sim. artística. E o Mateus? Eu jogo vôlei e pratico de outros esportes também, só que só por diversão mesmo. O vôlei mesmo é o que eu amo. O Matheus, Luiz, tem uma história legal do Matheus que é assim: a professora de vôlei, ela veio aqui nas férias, aí o Matheus chegava assim, vai ter treino hoje? A professora, não, Matheus. Aí no outro dia, vai ter treino hoje? Não, Matheus, você tá de férias. Que assim, você falou de vôlei com o Matheus, tá lá, vamos jogar, vamos jogar. Mas antes não era assim, não. Porque antes eu praticava futebol, né? Eu não era daqui. Aí eu vim para a escola e eu não sabia o que que era vôlei. Eu falava, não, não, eu não gosto muito, porque eu não sabia o que que era. Aí a professora insistiu, a professora Pio, insistiu, insistiu. Vem, só um dia, vai ser legal. Aí ela já mudou a voz. Vem logo, que eu não queria vir. Aí eu fui pegando jeito, aí eu fui amando o esporte, cada vez mais, 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 até chegar um dia que a gente viajou, né, para Águas de Lindóia, e foi uma experiência totalmente nova. Foi incrível a experiência, porque, tipo, é uma nova vida, né, praticamente, porque você vai conhecer lugares novos, vai conhecendo pessoas novas, isso é muito legal. Você perde a vergonha, tem mais comunicação, isso é muito interessante. E eu indico isso para todo mundo. Sensação nova, muito boa. Isso deixa-te com mais motivação para estudar e para. Muito, muito. Antes eu era, não queria falar, mas antes eu era um aluno meio faltoso, viajava muito. Agora eu não posso ficar um dia sem ir à escola. Verdade? Uau! Sempre a pensar no treino, né? Sim, sim. É o treino em primeiro lugar, a escola vem depois, né? Regis, quando disseste aos professores que ias transformar a escola na melhor escola do mundo, como é que eles reagiram? Tu disseste que É, era em 5 anos, né? isso. Falei assim, ó, o Parque dos Sonhos vai ser a melhor escola do estado de São Paulo em 5 anos. Aí todo mundo ria de mim, falava, como vai ser a melhor escola do estado em 5 anos? Olha aqui, os alunos não aprendem, porque a gente estava com 85% dos alunos no abaixo do básico, não sabiam ler, não sabiam escrever. Nem os alunos acreditavam, nem os pais acreditavam, nem a diretoria de ensino acreditava, ninguém acreditava que o parque poderia melhorar, poderia se tornar uma escola boa, né? Até porque em 16 a gente só tinha 116 alunos e queriam fechar a escola. E eu falei, pô, eu deixei a escola particular que eu dava aula, deixei a outra escola que eu já dava aula há um tempo, vim para cá para ganhar menos e não vou sair aqui, vai ser a melhor escola. E aí a gente começou todo esse trabalho, né, de acolher, de escutar, de ouvir, de entender, de saber o que era importante para a comunidade. E a gente definiu o nosso papel social enquanto escola, que nem, se aqui tinha violência, então o Parque dos Sonhos ia ser um ponto de radiação da paz e a não violência. A gente ia começar essa cultura de paz, essa cultura de transformação. E aí a gente começa. Então, em 16, começa os primeiros protótipos de projetos. Então, o professor levou os alunos para o atletismo, a gente começou oficina de dança, começou oficina de sobrancelha, de cabeleireiro, algumas coisas de teatro. A gente voltou a ter festa aqui na escola, a gente abriu a escola para festa junina. E aí, em 17, a gente cria o Escola Vai à Sua Casa, que aí depois dá para a gente falar desse projeto também, que é bem legal. E aí, em 17, e aí a gente dobra a quantidade de alunos, aí entram professores novos, professores engajados, professores que têm ideias novas. Daí a gente começa a ter a patinação artística, começa a ter o maracatu, aí amplia os projetos dos anos finais, né, dos alunos mais velhos também, com outras atividades.
E aí a escola começa a crescer. E aí quando deu 5 anos, eu chamei os professores e falei: "Ó, o Parque dos Sonhos já é a melhor escola do estado". Aí eles: "Mas como? Se a gente não atingiu a meta do estado, não atingiu o índice, tem escolas aqui que tem mais nota do que a gente, tem um índice maior que o nosso". Mas eu falei assim: "Ó, fala para mim uma escola que aumentou 400% as matrículas, que diminuiu em 80% as ocorrências, que diminuiu em 90% a evasão escolar, que tem mais de 15 projetos educacionais, que os alunos gostam de estar na escola e que aumentou o seu aprendizado em quase 80%. Se não é para o Estado, é para a gente. Então, para a gente é a melhor escola. E aí todo mundo parou e pensou e realmente entendeu, né, que o parque tinha tido essa mudança de cultura, essa mudança de escola. Já não falava mais que o parque era o parque dos pesadelos, e sim, era um parque que estava sonhando, que estava transformando. Conseguiu. E Já aí não é Parque dos Pesadelos, ah, já não é conhecido assim. a gente vai ser conhecido como Parque das Realidades, quando a gente começar a colocar os alunos na universidade, começar a transformar a vida deles, aí Maria Sofia, o que é que te faz sentir orgulho na escola? Ela é uma escola que ajuda os alunos a no futuro deles, ela pode, tipo, transformar os alunos em profissionais, para levar os alunos pra faculdade, pra universidades, para fora do país. É, e a escola já te permitiu fazer algo que tu não pensavas que seria possível? Antes de eu entrar na escola, eu não conhecia patinação e também não me interessava por teatro. Aí depois que eu entrei na escola, eu comecei a fazer patinação, que foi o que me inspirou bastante. Eu fazia várias competições locais, até que eu fui chamada para poder ir para o Rio Grande do Sul. Fui lá, fiz competição, isso me engajou bastante na escola, nos estudos, para vir para a escola e também me mostrou, tipo, outra realidade. E aí depois que eu entrei no acho que foi no 7º ou no 8º ano, que eu comecei a fazer teatro, também foi uma coisa que eu gostei bastante, que me engajou bastante e que me inspirou em várias coisas. E a gente está confiando que pode ser muito melhor que isso. A gente confia no nosso processo, pois não adianta a gente sonhar muito grande e ninguém ir lá e falar: eu consigo, eu confio na minha escola. E a gente está tentando fazer isso, a gente está tentando confiar em si mesmos e está tentando fazer planos novos. E se tivesse que convencer outras escolas do Brasil, para seguirem o vosso modelo, o que é que dirias? E aqui é a melhor escola do mundo. Traz muitas coisas novas que às vezes algumas escolas não têm. E eu falo, para mim, e eu acho que para eles também é a melhor escola do mundo. Se tivesse o papel de ser embaixadora da tua escola, o que é que irias dizer? E é a melhor escola do mundo, né? Exatamente, é isso mesmo. Recebeu o prémio de melhor escola do mundo. é que eles são a inspiração, né? Porque eles são o futuro, né, Luiz? Eu vou morrer e provavelmente ainda vai ter violência, vai ter coisa, mas se a gente não plantar a semente, aí nunca vai acontecer. A ideia é essa. E antes de chegares aqui à escola, a esta escola, já tinhas sido diretor, qual era o teu caminho? Eu nasci numa comunidade de São Paulo, né? Chama Grajaú, fica no extremo sul da zona sul de São Paulo. É uma comunidade bem violenta também, mas eu fiquei lá até os 4 anos. Depois eu mudei para Vila Santa Catarina, que fica perto de outras comunidades também. Então eu tive uma infância, minha infância foi bem tranquila, foi bem feliz, assim, mas convivi muito com essa questão do crime, do tráfico, de drogas, né? E aí quando eu entrei no ensino médio, eu comecei a entender essa questão da desigualdade, sabe, Luiz? Eu comecei a ver assim, pô, por que que eu era discriminado? Por que quando eu entrava no mercado eu era perseguido, o segurança do mercado me seguia, né? Por que que meus pais tinham dificuldade de crescer, né, financeiramente? Qual foram as oportunidades que eles tiveram no mundo? Aí eu comecei a entender as desigualdades. Eu li diários de motocicleta do Che Guevara, comecei a ler sobre o comunismo, comecei a ler lá sobre as Farc na Colômbia. Eu falei, não, quero ser um revolucionário, quero mudar o mundo, quero pegar em arma, vamos fazer as coisas. Só que aí depois eu entrei, conheci o movimento humanista, eu comecei a entender que é uma revolução não violenta, ela é muito mais forte do que uma revolução violenta, né? Porque a revolução não violenta, a gente está mudando as estruturas, a gente está mudando a forma de pensar, a gente está mudando as pessoas. Uma revolução violenta, você só muda que é o opressor e o oprimido. E eu falei assim, não, uma revolução não violenta é o que vai mudar o mundo de verdade, mesmo que demore mais. Então,
E aí entrei para o movimento humanista, comecei a organizar projetos sociais, aí eu fui o primeiro, passei no vestibular, fui estudar fora, né? Fui morar sozinho. E aí eu fui fazer história na universidade, uma universidade pública aqui de São Paulo, chama Unesp. E lá eu comecei a organizar projetos sociais também para pessoas de baixa renda. Quando eu terminei, e aí eu entendi assim que a educação era uma forma de transformação, era uma forma de mudança, era uma forma de revolução. Só que como professor, eu conseguia transformar só os meus alunos. Falava assim, ó, só consigo mudar para quem eu estou dando aula, só para quem está lá comigo na minha aula. Tanto que depois eu conto, foi engraçado as mensagens que eu recebi dos alunos que eu dei aula 15 anos atrás. Assim. Ah, Agora sim. que eu comecei a aparecer na TV, eles lembraram de mim e Sim, sim, mandaram sim, sim. mensagem. E aí, em 2015, quando eu estava fazendo a pós, eu fiz uma entrevista com uma aluna que eu dava aula. E aí ela falou assim: Ah, Regis, eu não sofro violência. Aqui na escola eu não sofro violência. Mas eu falei: O que que te deixa triste? O que que te deixa mal? Eu falei: Ah, a brincadeira que os meninos fazem comigo. Que brincadeira que é essa? Ah, eles falam do meu cabelo, falam da minha boca. Eu falei: Mas isso é uma violência. Só que para ela, aquilo já era algo naturalizado, já era algo normalizado. Eu falei: a gente não pode deixar a violência ela ser algo natural. Então eu falei: Agora eu quero ser diretor de escola, porque aí como diretor de escola eu consigo mudar uma comunidade, mas eu não quero só parar como diretor de escola, eu quero ser secretário de educação, ministro da educação, secretário da ONU, qualquer coisa, né? Então Uhum. aqui é meu projeto de vida é Ainda além, quer assim. mudar o mundo. Quero mudar o Ainda quer mundo, mudar o mundo. quero mudar o mundo. Porque Isso não depois que eu perdeu. fui, depois dessa premiação, Luiz, que eu conheci outras escolas, né? Eu viajei para Abu Dhabi e tal, que teve um evento do T4 lá. Uhum. E aí conheci, porque foram 10.000 escolas que se inscreveram nessa premiação. E eu vi que não é só no Brasil que tem violência na Argentina, tem violência no Uruguai, tem violência em Portugal, tem violência na Espanha, tem violência na Inglaterra. Às vezes o que muda são as formas de violência, mas, tipo, existe. Então esse é um pouco o que é o Regis, né? O Regis é essa pessoa que quer mudar o mundo, quer transformar a realidade, quer transformar a sociedade. E nós falamos no início sobre sobre os estudantes, né, os alunos, mas também tem a parte dos professores. E essa parte, quando chegaste, também foi preciso motivá-los. Como é que foi essa parte? Os professores não acreditavam que eles poderiam ser agentes de mudança, agentes de transformação, né? Pessoas que iam mudar uma escola, que iam mudar uma comunidade. Eu cheguei aqui na escola, eu tinha 33 anos. Então, a maioria dos professores tinha 50, 60 anos. Aí falava assim: o que, que esse moleque tá aqui querendo mudar a gente, querendo mudar o negócio? Não vai mudar nada. E uma das coisas que fez os professores engajarem foi que eu falei: a gente precisa de dinheiro para arrumar a escola. Porque aqui os vidros estavam quebrados, a pintura estava feia. E eu falei para os professores, falei, vamos mandar ofício para as empresas, para as instituições, tudo isso. Aí eles, não, isso não vai dar certo, não vai dar certo. Aí o que, que eu fiz? Eu com a minha secretária, a gente fez 135 cartas. E a gente fez uma lista com 135 empresas, e a gente mandou 135 cartas para essas empresas. E uma dessas empresas respondeu, que foi o Itaú e tal, né, o banco. Aí ele falou assim: ó, se inscreve no Itaú Social que você pode receber uma doação. Aí eu me inscrevi e a gente ganhou R$ 100.000 do Itaú, na época. Uma doação de R$ 100.000. E esses R$ 100.000, ele serviu para a gente pintar a escola por dentro, pintar a escola por fora, pintar a sala de aula, arrumar os pisos, fazer o painel grafitado, ter um parquinho. Hoje eu não faria metade dessas coisas com R$ 100.000, mas na época deu para fazer tudo. Eu falo que parecia o pão de Jesus, né? A gente foi distribuindo, cortando, deu para alimentar todo mundo. E aí, nesse momento, os professores começaram a acreditar, falaram: ó, o que esse menino está falando é possível a gente fazer algo. Então, deu essa virada de chave. E aí, deu a virada de chave quando eles começaram a ver os alunos participando mais, os alunos engajando mais nas coisas. E aí alguns começaram, que essa ideia do Escola Vai à Sua Casa, eu cheguei com essa ideia porque eu tinha visto numa palestra cubana em 2003, lá das escolas de Cuba, só que 3 professores aqui já tinham essa ideia também de ir na casa dos alunos, porque eles viram no filme, e aí eu falei: ó, vamos, vamos, vamos. Aí juntou todo mundo, vamos. E aí, quando eles viram que os alunos que a gente tinha na casa começava a mudar a sua forma de atuar, a sua forma de agir,
começava a mudar a sua participação na escola, então os professores começaram a engajar. E aqui a gente está num programa, então se o professor também não está feliz, então ele muda de escola. Já teve época que de eu chegar e falar assim, ó, a escola Parque dos Sonhos, ela segue essa linha de pensamento, essa linha pedagógica. Se você não gosta, São Paulo tem mais 5.000 escolas para você trabalhar, então também tem isso. Né? Então você tem que falar, se você não está afim, tem outras coisas para você fazer, outras escolas para você trabalhar. Mas aqui a gente vai seguir essa linha de atuação. E aí foi ficando, então a gente tem professores que estão aqui há 11 anos já e não querem, vão sair porque vai aposentar, né? Vai ser porque é obrigado a sair, né? Porque a escola era assim tão difícil. Esse bairro ele foi construído para atender a comunidade de carentes aqui de Cubatão que estava em área de risco. Por exemplo, que estava na área da Serra do Mar, que estava na área de preservação ambiental, estava em áreas de palafita. Então essa população ela foi trazida para cá. Só que era uma população que convivia muito com a violência também. E essa violência foi trazida para o bairro. E como colocou populações de bairros que não se davam, então aqui começou a ter esses conflitos também dentro do próprio bairro. Como as crianças vinham para dentro da escola dessas comunidades, então aqui eles começavam a entrar em conflito também. Que vendiam droga dentro da escola, os alunos, quando estava tendo aula, os alunos mais adultos, assim, eles chutavam as portas quando os professores estavam dando aula. E na época, como era uma escola nova, então viam muitos professores jovens que estavam começando. Então os alunos coagiam esses professores, falavam assim: aqui você não vai dar aula, aqui você não vai conseguir. A direção na época não era uma direção muito presente, porque a diretora também já estava para aposentar, já estava cansada, né, para aguentar tudo isso. Em contrapartida, a outra escola que tem aqui, que é o que a gente vai juntar hoje, que é o Valdomiro Mariani, era uma escola modelo, assim. A diretora ela brigava muito com os alunos, então ela conseguia, né, se impor, se colocar, então era uma escola que não tinha problema. Tanto que quando eu cheguei aqui, o Valdomiro era a melhor escola e o parque era o Parque dos Pesadelos. E aí foi mudando, o parque mudou e o Valdomiro caiu. Então hoje agora vai ser uma escola só, Vai ser uma super escola. uma super escola. Então dentro do bairro, e o bairro também foi mudando. A gente sente que tem essa mudança dentro do bairro também, né? Que agora os pais eles acolhem mais a escola, não deixa acontecer. Então aqui a gente tem pais voluntários que vêm ajudar a instalar ventilador, que vêm ajudar a pintar, que vêm ajudar a varrer, que vêm ajudar a limpar. Mas antes não. Antes traziam os problemas de fora para a escola, agora levam as soluções da escola para a comunidade. Lembras-te da primeira casa que visitaste? Como é que foi? A gente separou alguns critérios, né, para ir na casa dos alunos. Então, um dos critérios era que era aluno com problema de falta, que faltava muito na escola, ou aluno muito indisciplinado. E aí a gente ligava para os pais para perguntar, ó, a gente pode ir na casa, né, na sua casa, tal. Aí uns falavam, não, não vem não, não sei o quê, não quero, não vem na minha casa. Mas outros falavam, não, vem. Na primeira vez a gente foi na casa de 8 alunos, né, que vão duplas de professores, cada dupla vai na casa de um aluno. E aí, a primeira vez, os pais ficavam, assim, ressabiados, falavam, o que será que eles vão falar? Vai vir falar do meu filho, tal. Mas a gente explicou e falou, ó, não é para falar do seu filho. A gente vai para falar da educação, falar da importância da escola na vida dessa criança, a importância da escola na comunidade. Importante que ele entenda como a escola pode ser algo transformador na vida dele. A família, assim como o aluno, eles se viam enxergados, eles se viam vistos, né? Porque normalmente a escola chama o pai quando a criança está dando problema. E agora não, a escola está indo na casa do pai. Então, e não é para falar que a criança está dando problema, e sim para falar do projeto político, falar dos projetos da escola. Então era uma nova visão, era uma nova realidade. E aí, sempre no final do Escola Vai à Sua Casa, a gente fazia uma avaliação, a gente faz uma avaliação com os professores. E essa de 2016 foi a mais forte, porque os professores choraram, falaram assim: nossa, eu não sabia como era a vida dele, eu não sabia como era o caminho, eu não sabia como era a casa dele, porque a gente chegou em casas que a criança não tinha mesa, não tinha geladeira, não tinha sofá, e os professores começaram a humanizar esse olhar, né? Então os professores começaram a falar: caramba, então
eu vou tratar esse aluno de forma diferente, porque agora eu entendo como que é a vida dele, como que é a situação dele. Então, a ideia da Escola Vai à Sua Casa é ser transformador, mas não só para a família e o aluno, mas também para o professor. Porque o professor ele não está enxergando o aluno só como um aluno que tem que aprender lá português, matemática, história e geografia. Ele é um ser humano que está aprendendo algo para o futuro dele, para a vida dele. Então, isso transforma. Alguma situação assim mais que te surpreendeu mais? Professor chorando, falando assim: "Nossa, agora mudou minha forma de vida, assim, mudou como eu vejo a vida também", né, porque isso é bacana, quando a gente consegue fazer, mudar a forma do ser humano agir e atuar no mundo, ver nessa criança como um ser humano, que ela tem vontade, ela tem desejo, ela tem angústia, ela sofre, ela tá feliz, ela tá triste, assim como a gente também, né. Tem dia que a gente tá super feliz, tem dia que a gente acorda mal, e aí é entender que criança também tem problema, que criança também passa por problema, porque aqui no Brasil tem muito esse negócio do adulto falar pra criança assim: "Ah, ele não paga boleto, então ele não tem problema". Quando o amiguinho não quer ser amigo dela, ou quando ele vê o pai batendo na mãe, ou quando ele vê o pai e a mãe discutindo, isso pra ele é um problema. O problema não é só financeiro, o problema é de ser humano também, né. E aí os professores começam a entender e começam a mudar. O Escola Vai à Sua Casa, ele muda um pouco a concepção, só que o professor também tem que estar aberto, que nem, ó, nesses 10 anos, a gente a gente mais de 150 professores já passaram pela Escola Vai à Sua Casa, né, desde 2000 Uau, é, e é um número muito grande. porque vai mudando de professor cada ano. Um dia vai parar e a gente vai manter uma equipe, assim. Agora é uma escola estrela, por isso toda a gente Sim. vai É, crescer. mas o problema são as legislações, né, aqui do estado. Desses 150 professores que passaram, só 2 assim, falaram mal, né, falaram que não foi legal para eles, tal. E e os outros não, os outros todos mudaram a forma de ver, de entender, de sentir, de atuar. Então, para nós é super válido, né, quando Sim, sim. 148 falam bem e só 2 não É, entenderam. é um 98%. É. Este prémio que receberam do melhor escola do mundo, na categoria de superação da diversidade, ah, qual, qual era o escrito? Como é que funciona esse concurso, para quem não Ó, sabe? esse concurso ele é organizado pelo T4, né, Education, que é uma instituição da Inglaterra, só que também é uma instituição global, tá em várias partes do mundo. E aí eles abrem Concorreram com todo mundo, só para quem está a ouvir perceber que foi concorreram com todo mundo, ou seja, não com foi só todo as mundo. escolas do Brasil. Não, com o mundo todo, com o mundo todo. Foram mais de 10.000 escolas que se inscreveram e são 5 categorias. E aí, de 10.000 escolas, eles diminuem para 1.000 escolas. E aí depois de 1.000 escolas, eles diminuem para 50, que aí seria a top 10 de cada categoria. Então o parque ficou em top 10 superando as diversidades. E aí teve a top 10 de vidas saudáveis, top 10 de apoio da comunidade. E aí tem um processo. Primeiro você se inscreve, aí você manda o projeto, aí o projeto é bem detalhado, você tem que mandar informações, tem que mandar reportagem, se tiver, mandar como é a escola, porque é algo que assim, eles querem realmente saber como que é essa escola, como que foi a transformação. E aí, eu escrevi o Parque dos Sonhos em 2 categorias, em superando adversidades e apoio da comunidade. Só que quando eles olharam, eles falaram assim: "Ó, você só vai ficar em superando adversidades, porque tua história é de superação de adversidades, superar a violência, transformar vidas, mudar as coisas, então você fica nessa categoria". Aí, depois a gente passa por uma entrevista. E até então, Luiz, eu não acreditava, assim, que era possível ganhar, falava: "Pô, uma escola da periferia de Cubatão, quem conhece Cubatão?". E só que quando chegou na entrevista foi assim, igual eu tô aqui contigo, então tinha uma moça da Inglaterra entrevistando a gente, e tava eu, uma vice-diretora, um coordenador, um professor e uma aluna da escola. E aí ela me entrevistou, perguntou, aí eu contei um pouco a história do parque, falei como é que era, tudo isso. Só que quando ela começou a entrevistar a aluna, era uma aluna que era nossa desde o primeiro aninho, né, ela entrou em 2017 na escola.
E a aluna começou a contar como a escola foi transformadora na vida dela e coisa que eu nem tinha noção, nem eu sabia que a escola tinha sido tão importante. Aí eu comecei a chorar. Aí eu chorava no meio da entrevista. Aí não dá, é muita emoção lá na hora, né. E aí eu chorei, aí a menina da Inglaterra falou: "Nossa, tô vendo tua emoção, não sei o que e tal". E aí beleza. Aí a aluna terminou, aí eu saí, fui lavar o rosto, secar, né, aí voltei. E aí ela fez uma outra pergunta, assim, ela falou: o que que diferenciava o Parque dos Sonhos das outras 9.999 escolas?". E aí na hora que eu respirei para responder, o professor respondeu na minha frente. E ele falou assim: "Ó, o que diferencia o parque das outras 9.000 escolas, é que aqui realmente eu faço o que eu nasci para fazer, que é criar, que é educar, que é transformar vidas. E aqui eu posso trazer minha família, né, que eu sei que eu não vou ser discriminado, que eu não vou ser julgado por quem por que que eu tô casado, com quem é minha família, essas coisas". E eu comecei a chorar de novo, porque aí ele falou mais coisas, falou como ele se sentia aqui. Aí eu comecei a chorar de novo, falei: "Não, agora eu acho que é possível a gente ganhar, eu acho que assim, se a gente não ganhar, pelo menos para nós, já é a melhor escola do mundo", né. Então, eu falei assim: pra mim já é a melhor escola do mundo, não tem depois de ter ouvido a aluna falando e ter ouvido o professor falando, falei: "Não, pra mim já é a melhor escola do mundo". E aí beleza, e aí passou, aí no dia 18 de junho foi o anúncio das 10 melhores, né, de cada categoria. E aí foi ao vivo lá na Inglaterra, tal, às 3 da manhã. Eu fiquei acordado até às 3 da manhã para ver se a gente estava na top 10. E aí a gente estava, e eu já tinha agendado a nossa festa aqui, mas não a nossa festa, mas como ia ser a divulgação aqui, só que para tarde. Então eu não podia contar para ninguém que a gente já estava em top 10, né. E aí a gente montou no telão da escola, a gente colocou lá, porque eu falei para todo mundo que ia ser ao vivo às 2 da tarde. Então tá todo mundo esperando às 2 da tarde, só que eu já sabia que às 3 da manhã que a gente já estava no top 10. E aí quando a gente chegou em top 10 foi aquela emoção, aquela festa, porque ninguém esperava também. Os alunos aqui, pô, escola de Cubatão, de São Paulo, de periferia, como é que vai estar entre as 10 melhores? E aí quando a gente já estava entre as 10, para nós já foi ótimo, já era vitória estar entre as 10. E aí no dia 30 de setembro foi o anúncio ao vivo, né, das 10 melhores. E aí na nossa categoria, Luiz, a gente tinha outra escola do Brasil, que era a St. Hilary, que faz um trabalho bem legal com as meninas. Aí tinha uma escola de Uganda, uma escola do Reino Unido, uma escola da Palestina. E aí quando falou assim: "Ó, a melhor escola do mundo na superação de adversidades é do Brasil". Aí beleza, só que tinha 2 escolas brasileiras. Ficou assim, se você olhar os vídeos, você vê que dá uma parada, tá todo mundo assim, aí fala Brasil, aí todo mundo para. E aí quando fala assim, Parque dos Sonhos, aí foi a festa, aí chorei, todo mundo chorou, os alunos chorando, tá todo mundo chorando. Esse é um choro assim, tipo, de felicidade, né? Um choro de falar, ó, a gente conseguiu algo que até então não seria possível, né? Numa escola do Brasil, da periferia do Brasil, que superou a violência, que superou tanta coisa assim, tá em ser a melhor do mundo, né, nessa categoria. Então, pra gente foi emocionante. E até hoje aí a gente tá colhendo os frutos. Os alunos hoje, a autoestima deles tá maior. Você viu aqui o Matheus falando, a Maria falando. Na época, para um aluno falar, Luiz, isso em 2016, 17, para um aluno se posicionar, se colocar, era difícil. Hoje não, hoje chega aqui e fala: "Ah, Regis, quem vai entrevistar a gente hoje aqui?". Tá desse Hoje são jeito. umas estrelas eles, né? Hoje são estrelas. Aí agora tem o caminho contrário, né? É segurar o vírus da altura para depois que falar assim, beleza, a gente é melhor do mundo agora. Então, daqui um ano não vão mais falar. Então a gente também tem que saber disso. Ter os pés no chão, continuar o trabalho, continuar essa coisa de transformação, que é isso que a gente está fazendo, né? Na escola tem as portas das salas têm grafites, como disse no início, do Paulo Freire, da Maria Franco, de Malala, de Mandela. Ahm, já sei que receberam algumas críticas acerca disso. Ah, qual- qual- porquê é que tens estas imagens nas portas? Qual é a função? Nesse projeto de grafitar as portas, a gente tinha pensado
em ter ícones da não violência. Então a gente começou com 4 só, né, a gente começou com o Luther King, com o Gandhi, com o Mandela e com a Malala. E aí a gente começou com esses 4, e o Silo, né, o Silo é quem fundou o Movimento Humanista Internacional, chama Mário Luiz Rodrigues Couto. E aí a gente falou assim: "Ah não, quer saber? Não vamos fazer só deles não, vamos fazer de vários ícones que tentaram transformar a realidade, tentaram mudar o mundo, que foram fazer coisas para transformar a realidade deles, né". E também E tem o Freire, né? Que é um ícone no Brasil. isso. O Paulo Freire, você acredita que foi o último que a gente No fez. mundo inteiro. No mundo e aqui no Brasil não é valorizado, né. Depois É, o Paulo é, Freire não até sabia. é super criticado aqui no Brasil pela direita brasileira, tal. Então a gente foi pensando pessoas que transformaram sua realidade, que são ícones de transformação, de mudança, que mesmo sem querer, que nem até o caso da Rosa Parks, ela fala que ela não era ativista, ela não era revolucionária, Uhum. ela só estava cansada. E a ideia é que o aluno, quando ele está naquela sala, quando ele está naquele ambiente, está naquela porta, ele conheça quem é aquela pessoa, saiba o que aquela pessoa fez para mudar o mundo, para transformar a sociedade, para transformar a realidade. Hoje a gente tem 18 portas grafitadas, né? Então, Paulo Freire, Greta Thunberg, Vai MC saber de caras de 18. decorei todos, eu tenho que saber todos, né? Porque às vezes chega um professor aqui e fala: "Ah, mas quem que é esse daí?" Eu tenho que saber, né? Então Verdade. tem a MC Sofia, tem o Tolstói, a Marielle Franco. A gente recebe críticas por causa de alguns, né? Que nem tem a Marielle, que Como é fala. que lida com essas críticas? Aí eu falo que o parque é uma escola de todos, né? É uma escola de que, assim, a gente tem que pensar o que nos une, não o que nos afasta. Então, o que nos une nesse momento é ter uma escola com qualidade, uma escola que valoriza as pessoas, uma escola que busca o melhor de cada um. E aí a galera, tipo, diminui, né? Aí chega aqui Aí bravo. cabe aí toda a gente, direita, de esquerda, de centro, de É, cima, de porque assim, baixo. aqui tem de tudo, então não adianta. Eu falo assim, quando eu sou diretor de todo mundo, não sou diretor só de quem segue minha linha ideológica, só de quem segue minha linha política. Não, sou diretor daquele que é de direita, eu sou diretor daquele que é de esquerda. Mas é difícil, às vezes é difícil, assim, você ter que lidar com todas essas coisas, É mas mais difícil lidar com os pais ou com os alunos. sim, é verdade. Os alunos, assim, outro dia eu tava bravo aqui, né? Porque, às vezes, assim, não é tudo sempre feliz, não é sempre tudo perfeito. Às vezes você se estressa. Aí eu briguei aqui, falei assim: às vezes se só ficasse eu e os alunos, a escola seria melhor. Aí eu falei: pô, vocês só reclamam, vamos mudar, vamos transformar, vamos fazer as coisas, porque. Aí os alunos falam também: pô, tu é mó legal, se tivesse só você, a escola seria melhor também. Eu falei: não, porque se eu quiser fazer o que quisesse, aí ia ser difícil. Tenho aqui uma parte do meu podcast que eu tenho os meus mecenas e eles têm a possibilidade de deixar perguntas e eles deixaram-me algumas perguntas. Deixa-me só aproveitar para dizer quem quiser ser mecenas, pode fazê-lo no Buy Me a Coffee, no link em bio no Instagram e aqui na descrição também podem encontrar. É muito fácil, basta carregar no link e depois tem as informações todas. A Rebeca Gouveia deixa uma pergunta que é: como é que te conseguiste motivar e envolver os professores e a restante comunidade educativa na visão de que era mesmo possível transformar a escola? Quando eles começam a ver os resultados, né? Que eu falo aqui no parque que não foi um projeto grande, assim, a gente não fez um projetão que aconteceu as coisas, mas sim pequenos projetos. Então, assim, projetos, por exemplo, a gente coloca a caixa de som na entrada, aí a gente dança com os alunos na entrada. Aí tem o projeto da alimentação, tem o projeto da escuta, tem o projeto de escutar os pais, né? Então, quando uma mãe vem aqui na escola, a gente não manda ela embora. A gente fala: "Ó, vem aqui na minha sala, vem falar". Então, às vezes a gente fica 1 hora e meia, 2 horas com uma mãe ou com um pai aqui conversando, ouvir as crianças. Então quando começa a ter esses resultados, começa a ter essas transformações, quando a gente vê, assim, os alunos em vez de se bater, se abraçar, em vez de poder dar risada porque uma pessoa é gorda, magra, é gay, é bem maquiada, eles acolhem, eles estão juntos, então isso começa a mostrar para a comunidade, começa a mostrar para os professores que esse projeto dá certo. Então, quando a gente também consegue alcançar os índices, consegue alcançar as notas, a gente começa a mostrar para o governo que o projeto dá certo. Então, isso começa a engajar as pessoas,
E aí também é motivar, é o que eu nunca digo não para um professor. Se o professor chegar para mim assim e falar, Reis, eu quero criar um ônibus para a Lua. Eu falo, tá bom, vamos criar um ônibus para a Lua. O que que precisa para criar um ônibus para a Lua? Ah, eu preciso de R$ 10.000. Aí eu corro atrás, a gente arruma os R$ 10.000, consegue os materiais, consegue as coisas. Ah, não deu certo criar o ônibus para a Lua. Então a gente vai sentar, vai avaliar, vai ver quais foram os pontos positivos disso, quais foram os pontos de atenção, o que que a gente precisa melhorar, e aí a gente ajusta o projeto, traz mais gente, traz mais coisas. Então é assim, é avaliar, é sentir, experimentar, fazer, errar, porque é só errando que se aprende, né? Então a gente tem que Uhum, errar para muito poder verdade. melhorar, para poder fazer as coisas e entender que a gente também não sabe tudo. Então aqui eu aprendo com um aluno de 6 anos, assim como eu aprendo com um professor de 80. Então é saber que a todo momento eu sou uma pessoa que está em aprendizado. Aqui as pessoas têm que fazer porque elas querem, porque elas gostam, porque elas se sentem acolhidas. Então é dessa forma que a gente engaja a comunidade, engaja os professores, engaja os alunos. Como é que se pega no exemplo da escola para transformar outros sítios no Brasil e no mundo? Então, agora a gente está começando um projeto, né, que chama Rede Escolas dos Sonhos, porque o Tifor, ele cobrou do secretário de educação aqui de São Paulo, como que o parque influenciaria outras escolas, né, como que o parque poderia influenciar outras escolas da rede estadual. O secretário de educação, ele queria implantar só a parte esportiva. Só, vamos criar o clube escola para ter vôlei, ter handball, ter essas coisas nas outras escolas. Eu falei: "Não, eu acho que a gente precisa mudar a forma de lidar, a forma de conviver nas escolas". E aí o projeto esportivo, o projeto o aprendizado, ele vai ser consequência dessa convivência melhor. E aí ele: "Então a gente vai criar o quê? O método Parque dos Sonhos?". Eu falei: "Não, porque a gente tem que pensar em algo que é em rede, algo que o parque ele só sirva de influência", porque numa escola aí de Portugal, é outro território, é outra vivência. Então a escola ela vai pensar em como melhorar a convivência a partir desse território. Mas o parque sendo uma influência. Então tem lá o método, tem o passo a passo de como a gente fez aqui, mas que seja só uma experiência. A escola A cada faça um isso. adapta-se de outra forma, né? Lógico, só que a gente vai se encontrar uma vez por mês. Por que que a gente vai se encontrar uma vez por mês? Para trocar essas experiências, para chegar: "Ah, aqui não funcionou nada, aqui não deu certo nada". Tá, vamos sentar, vamos ouvir, vamos ver o que que deu certo lá naquela outra escola, o que deu certo naquela comunidade, para que as coisas sejam em rede mesmo, porque o cargo de gestão, o cargo de diretor de escola, é um cargo muito solitário, sabe, então a gente só é cobrado, todo mundo só cobra da gente. Então é ter esse momento de trocar experiências, trocar ideias, trocar coisas e falar assim: "Ó, você não está sozinho". Então aqui eu já recebi visita de escolas do Rio de Janeiro, de escolas do Rio Grande do Sul, de escolas do Paraná, de escolas de outras escolas de São Paulo, que já estão implantando, já estão mudando. Mas em março a gente começa uma rede nacional e internacional de escolas dos sonhos, que aí já tem escolas da Argentina que vão entrar, escolas da Colômbia, escolas da Venezuela, então, já está assim o negócio. Neste caso, tenho um laboratório de debate, que é um grupo no WhatsApp onde fazemos exercícios de debate, qualquer pessoa também se pode juntar. E a Mary deixa-me uma pergunta que é: qual é o papel das relações humanas na educação? As relações humanas elas têm que ser numa busca de uma sociedade que todo mundo queira crescer, que todo mundo queira transformar, realmente que o ser humano seja o valor e a preocupação central. Então, eu vejo as relações humanas na educação como um dos principais pontos, né? E quando a gente tem boas relações, o aprendizado ele vem, porque aprender também vai muito de confiar. Então, se eu confio no meu professor, se eu vejo que o meu professor realmente acredita no meu potencial, eu vou aprender com ele, ou vou tentar aprender mais, né. Então, as relações humanas são essenciais. Inês Santarino pergunta uma pergunta difícil. Ela pergunta: qual é o valor primordial de ser educador? É a mudança, é ser uma referência. Eu acho que o educador, o professor, o educador, o diretor, a gente pode tanto todo mundo fala que médico salva vidas, né, só que o professor ele também pode destruir vidas, às vezes, com algo que ele fala, por exemplo: "Ah, esse aluno não tem capacidade para conseguir nada". Ele vai destruir a vida desse jovem, vai destruir a vida dessa criança. E aí, às vezes, com algo que ele fala, uma palavra, um gesto de carinho, ele muda a vida dessa criança.
Eu Uhum. comecei Sim, a sim. receber mensagem de alunos que eu dei aula há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, falando assim: "Pô, por causa de uma aula sua, eu transformei minha forma de ver o mundo. E hoje eu estou fazendo medicina, outro aluno está fazendo odontologia, outro aluno está fazendo uma universidade pública, outro aluno virou ator, outro aluno". E eu falei assim: "Caramba, eu não tinha essa noção de como eu fui importante ou de como minha aula foi importante para a vida daquela criança, da vida daquele aluno". O valor que a gente tem, que o professor tem, é enorme, e a gente tem que ter consciência disso. A gente tem que ter consciência que a gente não está formando só ali para aprender história, aprender geografia, a gente está formando uma pessoa, a gente está formando um ser humano. Todos já fomos alunos, né? E eu acho que Sim. nos lembramos de algum professor que nos marcou pela positiva ou pela negativa. E, e quando recebes essas mensagens, o que é que sentes-te Ah, orgulhoso? eu Claro, né? choro, né, eu sou um chorão, Luiz, eu sou um chorão. Há um bocado já estava chorando, acho eu. Já, já, aí eu começo a chorar e falo assim: "Caramba, como eu fui importante". Aí eu começo a falar assim, agora eu também me sinto muito mais com mais responsabilidade, né, falar assim: "Pô, eu sou responsável por pessoas, eu sou responsável por vidas, e agora como diretor eu sou responsável por 1.200 vidas aqui, além dos professores também". Então que ser humano eu vou ser? Vou ser um ser humano que vou tentar ser o mais justo possível, ouvir, ou vou ser ditador, né? Então eu também falo que quem eu quero ser. E isso é muito importante, que é outro trabalho que a gente faz aqui no Parque dos Sonhos, que é o trabalho de autoconhecimento, né? Então eu falo para os professores, e aí deixo aqui para quem está assistindo o podcast, que é de manhãzinha, a hora que você acordar, que você for no banheiro e olhar para o espelho, é responder quem eu sou. Porque quando a gente sabe quem a gente é, nada que outra pessoa fala ou faça vai nos ofender. E aí a gente começa a ter uma atitude menos violenta, a ter uma atitude mais humana. Então a gente tem que saber quem a gente é, a gente tem que saber quais são nossas virtudes, a gente tem que saber o que a gente quer para a vida, né? Qual é o nosso sonho, qual é o nosso propósito, qual é o nosso projeto de vida. Isso a gente só vai conseguir sabendo quem a gente é. E hoje o sistema está tão acelerado que não deixa a gente saber quem a gente é, deixa a gente saber o que a gente tem que comprar, né? Hoje tudo é para o consumo, não é para o ser humano. Então, isso aqui a gente faz esse trabalho com as crianças. Eu chego para as crianças de 6 anos e falo assim: quem é você? E aí eles começam a responder, e às vezes eles respondem mais fácil do que um professor de 40. É, Uhum. porque então é importante a gente saber quem a gente é e qual o nosso propósito no mundo, o que que a gente está fazendo aqui. Porque senão tudo é muito acelerado hoje. Hoje está tudo muito assim, né? Tudo Sim, sim. acontecendo Eu rápido, estou a a gente. sentir o tempo a correr neste momento. Sim, É verdade, a gente passa, é verdade, sim. A gente não para pensar muitas vezes. E tu pensas ser diretor para sempre? não, eu falei, em 33 eu deixo de ser diretor, e aí eu vou. Meu projeto é ficar aqui no parque até 2032, 31 de dezembro de 2032. Ah, você tem planeado o dia e tudo? Tenho tudo certinho. E dia 1º de janeiro de 2033, eu vou fazer outra coisa. Eu peço exoneração, ou peço para demissão, alguma coisa, e ou vou ser prefeito de Cubatão, ou vou fazer meu pós-doc na Europa, ou vou vender coco na praia. Uma dessas três Ok, mas há outra coisa vai fazer, pronto. outra coisa eu vou fazer. Tenho aqui a última pergunta daqui dos meus subscritores. A Catarina Fonseca pergunta: como deveria ser a escola para realmente preparar as pessoas para a sociedade, aprendendo com os sucessos e falhas de todo o mundo? Já falámos muito disto um Uhum. pouco, né? Mas basicamente ela pergunta qual é a escola ideal, basicamente. É, assim, não tem um ideal também, porque depende do território, então depende de como é a escola, depende de qual país está, de qual cultura está, mas o essencial é que a escola ela seja uma escola que acolha, né? Uma escola que não, que não é só o aprendizado, mas sim valorize o ser humano, valorize as pessoas, valorize quem cada um é, e cada um possa contribuir. Porque às vezes a gente fica só pensando em ler, escrever e fazer conta, mas tem a pessoa que é muito boa na questão social, tem a pessoa que é muito boa na questão musical, na questão esportiva. Então tem as diversas inteligências, né? Então é valorizar cada inteligência, valorizar cada virtude que as pessoas têm. Então
Eu penso que a escola é isso, a escola ela tem que trabalhar com as virtudes de cada um pode ser melhor, né. O título deste podcast é um verso de uma música do Zeca Afonso, não sei se conheces, que era um cantor de intervenção português na altura da ditadura, cantava músicas contra a ditadura portuguesa, no fundo, que, que a música dizia o que é que faz falta e ele dizia que o que faz falta era animar a malta e fazer muitas outras coisas. E eu queria te perguntar o que é que faz falta. O que faz falta? Eu penso que o que faz falta é a gente se conhecer mais, saber mais o nosso propósito, saber mais qual que é nosso papel na humanidade, qual que é nosso papel na sociedade. Acho que faz falta hoje é a gente melhorar nossas relações, a gente olhar mais para o outro, enxergar mais as virtudes, enxergar mais as qualidades, enxergar mais que um mundo melhor é possível e que as pessoas possam se abraçar mais, se conversar mais, estar mais juntas. Acho que hoje a gente está caminhando muito para essa coisa de se isolar. Eu falei contigo antes sobre trazeres um livro Ah, eu para trouxe, poderes mostrar. eu trouxe. Se quiseres, está na altura de falar disso. Ó, eu trouxe Utopia para esse Realistas. Eu já daqui, li esse livro. já leu esse livro? Já li É, esse livro, sim. Utopia para as Realistas, né, Como Construir um Mundo Melhor, é um livro muito legal, não sei se você já falou aqui no podcast, mas é um livro Não, ainda não falei, ainda não falei. Eu tenho um clube de leitura, pronto. Eu tenho não é só um podcast, o que faz falta tem um clube de leitura, um clube de debate e basicamente tem aqui um universo à volta que legal. que funciona, não é? E por acaso já falámos no clube de leitura bastante, já teve, nós votamos sempre quais são os livros que vamos escolher e já teve muitas vezes em votação e nunca foi escolhido. E é um livro que eu trabalho nas aulas, trabalho com os alunos, né, então é importante sim para mudar essa forma de ver que o mundo melhor é possível, que ele fala assim, pô, utopia para realistas, né? Que a utopia é aquilo algo que não é possível e ele mostra como é possível, que já teve exemplos na sociedade de distribuição de renda, de viver numa sociedade mais humana, né? Mais acolhedora. Então, é muito legal esse livro, né? Utopia para realistas. Vou mostrar de novo aqui, ó. Se quem estiver assistindo puder ler, é uma leitura rápida, acho que eu li em 3 dias, alguma coisa assim, e é bom. Tem um exemplo de um projeto que existe em Portugal, por acaso, nesse livro, que é em Tâmara, uma organização diferente, uma ecologista, assim, interessante. Ah, tu costumas sublinhar os livros, por acaso, ou algumas partes? Seu sobrinho, Sublinhas. esse livro eu não sublinhei porque não é meu, é emprestado, mas eu costumo Mas aqui ó, tem umas partes aqui, a queres ler uma parte? Só para aqui, para ouvirem. deixa eu ver. Uma parte que tu achaste que seja interessante, se te lembraste. Ah, essa parte é legal? Eu vou ler um trechinho, mas depois eu explico. Que ele fala assim: "Antes da invenção do PIB, economistas quase nunca eram procurados para emitir opiniões na imprensa, mas nos anos após a Segunda Guerra Mundial passaram a aparecer sempre nos jornais. Eles haviam descoberto a técnica para um truque que ninguém mais sabia fazer: administrar a realidade e prever o futuro. Cada vez mais a economia era considerada uma máquina com alavancas que os políticos podiam manipular para promover crescimento." Que ele fala da questão do produto interno bruto, que não leva em consideração outras coisas que tem. Por exemplo, o índice de felicidade da população que poderia entrar para o produto interno bruto. Então, assim, são coisas que poderiam estar, que representam, né, essa questão do produto interno bruto e não entra. E aqui na escola, para a gente, aí eu trazendo isso aqui para o parque, eu criei um índice de felicidade dos alunos, né? Então, eles, a cada 2 meses, uma vez por bimestre, a cada semestre, eles respondem lá, tem uma série de perguntas que eles vão respondendo quanto eles estão felizes aqui nessa escola. Então a gente vai sabendo onde a gente tem que melhorar, o que a gente tem que fazer, que aí é o produto interno bruto do Parque dos Sonhos. Então o que, que a gente está produzindo aqui? Eu ganhei um diário, eu criei aqui para os professores também, que é o Diário dos Sonhos, que é diariamente a gente escrever 3 coisas pelo que a gente é grato, 3 coisas que podem melhorar o meu dia e quem eu sou, né? Tipo, quais minhas virtudes. Então, e aí no final do dia, 3 coisas que aconteceram que foram excelentes na minha vida e o que eu posso fazer para melhorar meu dia amanhã. Então, é assim, a gente começa a se conhecer, a gente começa a, a, a entender o que é necessário na sociedade, né? Tipo assim, às vezes a gente acha que ter uma calça de
sei lá, $1.000 é mais importante do que ajudar uma criança que está com fome, que entende? Então, para sair dessa apatia coletiva, acho que muito começa por essa parte de ter nas escolas, de ter escolas realmente transformadoras, de ter pessoas transformadoras, mas pessoas que se conheçam também, que saibam quem elas são, por que que elas querem, quais são os propósitos. Que isso se perdeu nas religiões, a gente vê assim que hoje tem, aqui no Brasil principalmente, tem muitas religiões cristãs que só pregam a questão do dinheiro, só pregam a questão do dízimo, de crescer e perdeu essa questão de realmente de ajudar as pessoas, de transformar as pessoas. Então, é isso, assim, é sair dessa coisa maniqueístas, né, do bem e do mal e saber que o mundo é muito mais que isso, que o mundo é mais transformador. Então, e a gente entender nosso papel, a gente não faz as coisas só para mim, eu não faço as coisas só para o resto. Eu faço as coisas, eu tô no mundo, né? Eu tô aqui no em Cubatão, Cubatão faz parte de São Paulo, que faz parte do Brasil, que faz parte da Latinoamérica, que faz parte do mundo, de uma galáxia, né? Então, que mundo eu quero? Que mundo eu quero construir dos meus irmãos lá na Palestina, lá na Ucrânia, lá no Portugal, na Síria, na Líbia? Então, é entender isso, né? Assim, eu sei que eu não vou poder estar lá e presencialmente, mas às vezes uma ação, uma coisa, pode chegar, não sei. A gente não- eu não tinha noção dos meus atos até depois dessa premiação. Quem diria que eu ia estar participando de um podcast em Portugal, sabe? Então, isso Sim. é muito doido a gente pensar isso, né? Então, para Uhum. sair dessa apatia, acho que é isso, é a gente ser referências, né? A gente poder contar e transformar. E às vezes, assim, só transformar quem está no meu meio imediato já é válido, já é importante. Você está no Parque dos Sonhos, tem o Diário dos Sonhos. Que sonhos é que ainda faltam? Ou que sonhos é que ainda existem para o Parque dos Sonhos? Sonhos. Então, esses sonhos que ainda existiam até o ano passado, a gente vai começar a ver agora, porque o que que acontecia? Até o ano passado, a gente só tinha até o nono ano. Então, os alunos saíam do parque, a gente não sabia o que que eles estavam fazendo, né, na escola secundária e tal. Então, para onde que eles estavam indo, tirando os alunos que a gente ainda mantinha contato. Agora não, agora como a gente vai ter aqui a escola secundária, então nosso sonho agora é formar esses alunos até ingressarem na universidade, até chegarem à maioridade. Então, quer dizer, a gente vai formar desde os pequenininhos até o ensino final, até o ano antes da universidade. E o nosso objetivo, eu falei aqui com o secretário de Educação, falei: ó, meu objetivo agora, como diretor do Parque dos Sonhos, é em 2028 ingressar 100% dos alunos nas universidades. É colocar essas crianças na universidade e na universidade pública, porque é ocupar o espaço deles, né? Porque hoje eles não sonham com isso, Luiz. Eles não sonham assim, eu vou para a universidade tal, vou para a faculdade tal. Não, eles sonham assim, eu vou jogar bola em tal lugar, vou casar, vou trabalhar com meu pai, você. Não, pô, a gente tem que ter esse pensamento maior realmente de transformar a nossa realidade, de transformar o mundo. Então esse é meu objetivo. Eu sei que é difícil esse sonho, eu sei que os próximos 3 anos vai ser anos de construção e os outros 3 anos vai ser anos de colheita, né? Tipo, de resgatar Um os longo frutos. caminho até 2032, né? Isso. São 6 anos aí agora nesse projeto. E eu também te vou-te pedir que me deixes uma pergunta para a minha audiência, para me deixarem aqui nos comentários o que é que tu gostavas de perguntar às pessoas que vão ouvir este podcast. Quem elas são? Quem você é? Eu acho isso muito importante. Quem eu sou, né? Responder essa pergunta, quem eu sou. Então, convido-te. E quem eu sou e qual o meu propósito. Então, se quiseres, podes deixar aqui nos comentários essa resposta difícil de responder. Eu não sei se conseguiria responder, sinceramente, porque é uma pergunta muito difícil para mim dizer quem eu sou, porque eu sou muitas coisas. Mas quero-te perguntar também, olhando para trás para todo o processo da escola, desde o dia em que vieste lá, foste de carro, né? Desde São Paulo, creio eu, até à escola, até agora, olhando para trás, quais são os pensamentos que te vêm à cabeça? Nossa, Daniel, eu tenho uma sensação muito de conquista, né? De dever cumprido, de que eu estou no caminho certo, de que
tudo que eu fiz foi válido, sabe? A gente tem uma questão no movimento que chama ação válida, que é sentir, pensar e atuar numa mesma direção. Então, quando eu paro para avaliar todo esse processo do Parque dos Sonhos, tudo que eu tive que enfrentar, porque teve brigas, né? Teve assim, minha esposa, você só pensa na escola, você só tá pensando na escola e vendo assim, toda essa transformação que a gente foi fazendo, eu vejo como foi uma ação válida mesmo, sabe? De sentir, pensar e atuar nessa mesma direção de buscar algo melhor, de transformar uma sociedade, transformar uma realidade, mudar uma cultura, né? Uma cultura que estava caminhando para ser de violência extrema, e hoje eles falam de cultura de paz, falam de empatia, falam de querer, igual o Matheus falou, né? Ele começa a ter altas expectativas, então ele, olha, agora eu quero ser mais do que eu pensava antes. Então, é saber que a gente acredita no nosso potencial, que saber que a gente, quanto ser humano, a gente pode sonhar e pode realizar esses sonhos. Então, quando eu vejo toda essa história, e não só a minha história de 10 anos no parque, mas desde quando comecei a me entender enquanto ser humano, entender enquanto agente social, eu vejo que eu estou caminhando realmente nesse ponto de ação válida, por mais que às vezes venham coisas assim que deixam a gente para baixo, porque a vida ela não é uma linha linear que só sobe, né? A gente está aqui no alto, aí depois está no sentimento lá embaixo, aí depois vai assim. Então, e saber que a gente está caminhando para isso e que tudo isso faz parte do meu processo de crescimento, do meu processo de humanidade, né? De saber quem eu sou. Então, é muito válido isso para mim. Eu sinto que hoje a rede de escolas dos sonhos, ela pode influenciar não só São Paulo, não só o Brasil, mas como pode influenciar outros países, outros lugares. E nessa construção, imagina a gente criar uma rede de escolas da África, Europa, Ásia, Brasil, América, assim, que vão estar discutindo, que vão estar conversando, que vão estar falando sobre como eles estão conseguindo transformar sua escola, transformar sua vida, transformar sua cultura, transformar eles, né, enquanto isso, porque é complicado a gente ver hoje o mundo, ver guerras, ver pessoas morrendo, ver crianças passando fome. Para mim, me toca isso, sabe? E às vezes eu me sinto impotente, assim, de não poder fazer mais, de não poder estar fazendo mais, só que também eu tenho muita consciência do que eu estou fazendo também é muito, né? Muito desse trabalho que fazes pode depois acabar por resultar em Sim, sim. minimizar esses lugares de conflito. Imagina um dia, não sei se eu vou estar vivo para ver, mas que todas essas escolas da rede, elas vão estar conversando, vão estar se unindo, vão estar fazendo coisas e vão estar lutando para que não tenha mais conflitos, né? Para que realmente tenham pessoas boas governando, né? Porque hoje a gente vê que não, então a gente pensar assim e saber quem a gente quer que esteja no poder, que esteja representando. Então, ser pessoas que têm essa consciência de sociedade, tenham consciência de humanidade, tenham consciência disso. Muito obrigado por ter vindo aqui e aos meninos também por terem vindo. Foi um prazer falar contigo, conhecer. Espero que depois também toda a gente possa acompanhar a história, não ficar só por aqui, mas acompanhar os próximos passos da escola. Obrigado por teres vindo, Regis. Eu que agradeço dizer que eu estou muito feliz, né? Eu fico sempre muito feliz de poder falar do parque, mas mais feliz assim de estar falando contigo, né? Nunca imaginava que ia estar falando podcast na Europa e é isso. Então é muito legal essa parte. Acho que para mim eu estou muito feliz e a escola, as crianças, os pais, os professores, está todo mundo muito muito feliz também pelo que a gente está fazendo. E é isso. Então agradecer você que está assistindo o podcast. Pode entrar em contato também, mandar pergunta, mandar dúvida. O Luiz falou que tem mais perguntas. Se quiser mandar também, eu respondo. Fica aí. Eu vou mandar. É isso. Então, muito obrigado, Luiz. Obrigado a você aí que assistiu até agora, que ouviu. Então é isso. E assim chegamos ao fim deste episódio. O que faz falta é um projeto totalmente independente. Espreita a descrição, há formas muito simples de ajudar. Como cantava o Zeca, venham mais 5 de uma assentada. Conto contigo para espalharmos esta mensagem, porque o que faz falta é agir. Muito obrigado por estares desse lado.